Olá, bom dia a todos e todas que nos assistem. Eu sou o pastor Irênio Silveira Chaves, da Igreja Batista da Orla Oceânica, e estou aqui para estudar a Palavra de Deus com você. É um prazer muito grande para mim poder compartilhar conhecimentos, descobertas que a gente tem feito na nossa jornada de estudo bíblico. E para nós é muito importante ter a sua companhia aqui com a gente, saber que Deus tem usado esses momentos para abençoar a vida de todos e todas. Nós já estamos então na nossa última aula da sequência sobre a vida do profeta Jeremias. Estamos estudando o livro do profeta Jeremias. E hoje, nessa última aula, nós queremos fazer um desafio para você. O desafio de fazer com que você faça aquilo que o profeta vem falando o tempo todo. Volte-se para Deus. Volte-se para Deus. Tenha um coração sensível à direção de Deus para a sua vida. Nessa aula de hoje, nós vamos fechar então todo esse conhecimento e vamos utilizar o material que temos usado desde o começo, que é a apostila que nós preparamos. Ela já está aqui, o link para você acessar no nosso site, ela está em PDF. É só você entrar lá no blog da igreja e clica ali e você vai encontrar a apostila, ela e outras também que estão lá. Se você não tem condições de ver aqui no chat, pode acessar aqui na descrição do vídeo e você vai encontrar o endereço do nosso blog, vai lá na página de estudos e você vai encontrar a apostila sobre Jeremias, o que o profeta tem a nos ensinar sobre a fé hoje. Bem, eu vou colocar aqui a nossa apresentação para que a gente possa acompanhar os estudos por aqui. Já estamos então na última aula. Essa aula de hoje, ela encerra toda a sequência de conhecimento. Estamos nos últimos capítulos do livro do profeta Jeremias. E o tema que escolhemos para essa lição, que é uma lição bastante diversa, uma diversidade de temáticas nessa parte do livro, do livro de profecias. E a gente escolheu falar um pouco sobre a ideia da paz. Então, essa última parte do livro do profeta Jeremias vai tratar da questão da paz, de uma forma bastante peculiar à profecia bíblica. Porque paz, para a palavra de Deus, não é ausência de conflito, ausência de guerra. Muito pelo contrário. Nós vamos encontrar aqui muitas palavras sobre conflitos, sobre guerras, sobre destruição, desolação, essas coisas todas. Mas, em meio a isso tudo, uma coisa não pode ser esquecida, que é a presença de Deus. A paz está na presença de Deus na nossa vida. Eu vou colocar aqui um versículo para a gente se motivar a essa leitura de hoje, né? A espada do Senhor. Quando você descansará, volte à sua bainha, acalme-se e repouse. Você vê? Vamos falar de paz? Vamos, nós queremos isso. Nós queremos um tempo de tranquilidade, que essa tensão acabe, que essas coisas que destroem, que provocam desigualdade, que trazem injustiça, que faz gente sofrer de miséria, de fome no mundo, gente que está desempregada, gente que sofre o flagelo da violência, a violência da guerra. Isso precisa acabar. Como é que a gente acaba com isso? Como é que essa espada vai voltar para a bainha e descansar finalmente? Acabar com as lutas todas? Jeremias, ele aponta o caminho para Deus. Então, o que nós estamos falando é que a paz não se encontra na ausência do conflito. Muito pelo contrário. Ela se encontra em meio à tormenta. Quando nós falamos de paz, nós não estamos falando de passividade. Nós estamos falando de enfrentamento, de resistência, de luta
no meio da luta é que vamos encontrar paz para seguir adiante. A parte final, então, do livro do profeta Jeremias é marcada por uma série de profecias contra os povos vizinhos de Israel e Judá. Jeremias, então, ele é orientado a fazer apontamentos, discursos e até mesmo previsões do que vai acontecer com os povos vizinhos. São povos que às vezes serviam como inimigos e também às vezes atuavam como parceiros. A característica comum desses povos é que eles eram tratados como gentios pelos judeus. Eles não eram povos da promessa, não eram descendência de Abraão, não eram o povo de Deus. Mas a profecia de Jeremias para esses povos dá o indicativo de que na aula passada falávamos sobre a compreensão histórica dos hebreus. É o fato de que Deus está no controle da história. Deus não só cuida de pessoas, ele cuida do destino de toda a humanidade. Ele está preocupado com a história do planeta, com a história da criação de um modo geral, com a vida das nações de um modo geral. Então, essa perspectiva histórica ela é bastante importante para a gente entender determinadas profecias, determinadas palavras, promessas divinas para todos e todas. Uma das características do profetismo hebreu foi a convicção de que a ação profética não tem a ver somente com as circunstâncias pessoais ou locais. A profecia, meu irmão, minha irmã, não é para uma necessidade sua, circunstancial. Ela é para a vida toda. Então, se Deus tem um propósito de abençoar a sua vida, por exemplo, ele não quer abençoar só você. Ele quer abençoar toda a sua casa, quer abençoar toda a sua vizinhança, seu país e a humanidade toda a partir de você. As promessas divinas estão inseridas numa perspectiva mais ampla, uma perspectiva universal. O juízo divino, ele recai sobre todas as pessoas, sobre todos os povos, sobre todas as nações e línguas. É assim que Deus trabalha. Ele trabalha nessa perspectiva da globalidade, para fazer com que todas as pessoas, de um modo geral, possam vir até Ele. Por isso a expressão povos, nações e línguas é muito repetida nas Escrituras. Que profecias são essas que estão lá? Nós vamos encontrar algumas delas muito importantes. Nós vamos encontrar a profecia sobre o livramento de Baruque, capítulo 45. Duas profecias contra o Egito, capítulo 46. A profecia contra os filisteus, capítulo 47. A profecia contra os moabitas, no capítulo 48. A profecia contra esses povos todos aí, amonitas, edomitas, moradores de Damasco, moradores de Quedar e moradores do Elão. Jeremias capítulo 49. E vamos encontrar também profecias contra Babilônia, a que destruiu Jerusalém, nos capítulos 50 e 51. Então essas profecias, elas têm um papel muito importante, porque elas servem como registro histórico do que aconteceu com os hebreus durante os reinados de Zedequias e Joaquim. Tanto que o último capítulo, como já vimos na aula passada, é um registro histórico sobre a destruição de Jerusalém e assim fecha o livro de profecia de Jeremias. Bom, talvez vocês lembrem, então acabou, né, pastor? É mais ou menos isso. É isso que a gente vai encontrar. Mas a palavra de Deus, ela tem lições para a vida. Ela nunca é colocada ali aleatoriamente, ela tem uma lição para a gente. E é isso que nós vamos buscar. A mensagem de Jeremias apresenta, então, uma nova perspectiva
Em todas essas profecias, há ali embutida uma perspectiva de espiritualidade, diante daquela formalidade religiosa que os hebreus adquiriram, de achar que eles eram o povo da promessa, então era só prestar culto, era só fazer o ritual direitinho, cumprir os procedimentos, cumprir os deveres e estava tudo certo. Não, Jeremias ele é usado por Deus exatamente para dizer que não é isso. Viver com Deus não é isso. É preciso que a gente encontre uma nova diretriz para a espiritualidade, nossa relação com Deus. Que esse que é o sentido da aliança. A aliança que Deus faz conosco é nos chamar para próximo dele, para vivermos, para desfrutarmos da sua presença, do seu amor, da sua justiça e deixarmos que a vontade de Deus se realize na nossa vida. O futuro de Israel e de Judá não estava em retornar às práticas cerimoniais antigas, mas em viver uma nova relação com Deus, com base no perdão divino, na compaixão e na misericórdia de Deus para a vida de todos e todas. Da gente vislumbrar essa possibilidade da gente começar de novo, de ter uma nova chance. Então a ênfase não recairia mais sobre a obrigatoriedade, sobre o dever, sobre o ritual, mas sobre as respostas que nós podemos dar ao convite amoroso de Deus, como uma atitude de gratidão, de reconhecimento do quanto nós precisamos do perdão e da misericórdia divinos. Essa nova perspectiva é que vai inaugurar das promessas de Deus um tempo de justiça e de paz. Um tempo em que a gente possa viver o melhor de Deus para a nossa vida. Mas não somente a gente como povo separado, como se a gente fosse um gueto, né, de religiosos. É para toda a humanidade. Para todos e todas possam desfrutar da justiça e da paz que vem de Deus. Há 5 mensagens que nós podemos encontrar nesta palavra de Jeremias. 5 diretrizes de como podemos buscar esse tempo de justiça e de paz para toda a humanidade. Eu vou anotar aqui essas 5 mensagens que Jeremias deixa para o povo hebreu e que eu entendo que são importantes para nós. A primeira mensagem é: nós precisamos cuidar mais do coletivo do que do individual. Nós precisamos cuidar mais do bem comum do que o meu interesse particular. Nós precisamos cuidar mais da vida em comunidade do que a minha condição individual como pessoa. Embora tudo isso seja importante, tá bom? Não estou desprezando o direito de cada um, a liberdade de cada um. Mas isso tudo precisa ser colocado à luz daquilo que é para o bem comum, para a felicidade de todos, para a comunhão, para o relacionamento de todos com todas. Porque é somente assim que poderemos experimentar a felicidade. O individualismo, ele se preocupa com interesses pessoais. Já a proposta dessa nova aliança que Deus está trabalhando para o seu povo contempla a totalidade da vida humana, todas as nossas relações, todos os nossos interesses, está tudo junto, tudo previsto pelo Senhor. Ele quer nos abençoar nesse sentido. Jeremias chega a dizer assim: e então? Você deveria buscar coisas especiais para você? Não as busque, pois trarei desgraça sobre toda a humanidade, diz o Senhor, mas eu deixarei escapar com vida onde quer que você vá. Ele está cuidando da gente. De tal maneira que você lutar pelos seus interesses não é alguma coisa que você deva fazer isso sozinho. Claro que você vai
vai ser tratado pelo Senhor como uma pessoa. Essa palavra é para Baruque. É claro que Baruque seria poupado, mas o interesse de Deus é fazer com que aquele livramento dele pudesse trazer vitória para todos e todas. Segunda mensagem: Deus cuida de todos e todas, até nos momentos mais difíceis. Até na hora da tragédia, da calamidade, Deus está cuidando de todos e todas. Onde há tragédia, como aconteceu recentemente lá na Turquia, com aquele terremoto, com milhares de mortos, ali nós encontramos o cuidado de Deus sobre as pessoas. Ah, mas eles não são cristãos. Tinha cristãos lá também, mas a grande maioria eram de muçulmanos. Deus estava cuidando de todos e todas, indistintamente, independente da religião, se eram da religião A, da religião B, se eram ateus, se eram tementes a Deus, se faziam certo, se faziam errado, Deus estava cuidando de todos e todas, trazendo consolo e livramento para todos e todas. Essa lição é muito difícil de ser aprendida, porque a gente perceber que Deus está presente nos momentos mais difíceis é uma das grandes lições que podemos aprender na nossa vida. O cuidado divino abrange todas as dimensões do ser, todas as relações. Deus nunca despreza nada na nossa vida. Por mais grotesco que você ache, por mais incoerente que você ache, Deus cuida de toda pessoa, a pessoa inteira e toda pessoa. Deus cuida integralmente do ser humano em toda a sua diversidade. Deus cuida de todos e todas de forma integral. Jeremias 46 diz assim: Não tema, meu servo Jacó, eu estou com você, declara o Senhor. Destruirei completamente todas as nações entre as quais eu o dispersei, mas a você não destruirei completamente. Eu o disciplinarei como você merece. Não serei severo demais. Deus cuida da gente. Deus está trabalhando por isso, para que a gente possa ser usado por Ele nessas situações mais difíceis. Terceira mensagem: Deus é sempre justo em suas ações. Sempre justo. A característica principal de Deus é a sua justiça. Deus é justo, é um dos nomes que a Bíblia dá a Deus. Deus descreve Deus apenas com duas expressões. Primeiro, dizer que ele é justo, e segundo, dizer que ele é amor. São as únicas características de Deus que são apresentadas. E é por causa da sua justiça e do seu amor é que ele age com misericórdia, com compaixão. Esse Deus justo, ele nunca desampara a cada um de nós. Embora não consigamos compreender os modos de Deus agir, tudo que Deus faz é sempre bom, é sempre fruto da sua justiça, visa o bem de toda a criação, e nós precisamos compreender isso. Diz lá em Jeremias 47, versículo 6. A espada do Senhor, quando você vai descansar? Volta a sua bainha, acalme-se e repouso. Até a espada de Deus, quando age, ela visa o bem comum. É difícil entender isso, mas é exatamente nessa perspectiva que Deus fala ao coração da gente. Quarta mensagem: Deus merece o nosso melhor. O que podemos fazer em gratidão ao cuidado divino por toda a sua criação? Bom, não sei o que você pode fazer, mas eu sei o que eu posso fazer. Não importa o que sejamos capazes de fazer, eu sei que eu posso me empenhar para fazer o meu melhor. Pode ser que eu não saiba fazer muita coisa, mas aquilo que eu puder fazer, eu preciso fazer o melhor. Jeremias 48:10 diz assim: Maldito o que faz com negligência o trabalho do Senhor.
Não posso fazer a obra de Deus relaxadamente. Não posso cumprir a vontade de Deus para a minha vida de forma despretensiosa, de forma irresponsável, de qualquer maneira. Eu preciso ser alguém, levar a sério, que leva a sério aquilo que Deus tem de melhor para mim. Se Deus está fazendo o melhor para mim, Deus espera de mim nada menos do que o meu melhor também. E eu preciso me empenhar para isso. Então, meu irmão, minha irmã, você pode fazer melhor do que você está fazendo. Você pode ser o melhor crente, você pode ser o melhor pai, uma melhor mãe, o melhor filho, uma melhor filha, o melhor cidadão, o melhor empregado, o melhor patrão. Você pode ser melhor do que você tem sido até aqui. E é preciso que a gente se empenhe para fazer sempre, sempre, sempre o nosso melhor. E a quinta lição é aquela que fala sobre o cuidado divino, que visa sempre a restauração do que há de mais humano em nós. Não podemos esquecer que existem valores que nos diferenciam como criaturas no mundo. De toda a criação, a criatura humana, ela é dotada de um senso de valor, de uma ética que me chama a viver de uma forma responsável no mundo. E quando eu escapo desta minha condição humana e transgrido essa expectativa de Deus para mim, eu tenho certeza que eu posso contar com o perdão e a acolhida divina. Porque exatamente o perdão divino, a capacidade de Deus perdoar e me acolher pelo seu amor, consiste exatamente nessa obra restauradora daquilo que há de mais humano entre nós. Todo o trabalho de Deus é de salvar a humanidade por inteiro. Nós, evangélicos, trazemos sempre uma perspectiva muito individual sobre a salvação. Claro que a salvação ela tem uma dimensão pessoal, mas ela se realiza comunitariamente. Ela resgata a minha condição de pessoa para que eu seja o melhor ser humano possível para o bem de toda a humanidade. O pecado nos afasta dos propósitos divinos. É uma forma de transgredir a vontade divina para a vida humana. Mas o Senhor restaura o desejo de viver a nossa humanidade de maneira plena. Diz a palavra de Deus em Jeremias 50:20. Naqueles dias, naquela época, declara o Senhor, se procurará por iniquidade de Israel, mas nada será achado pelos pecados de Judá, mas nenhum será encontrado, pois perdoarei o remanescente que eu poupar. Essa palavra de Jeremias é uma esperança na obra salvadora que nós vamos encontrar na pessoa de Jesus. É Jesus quem vai nos salvar a humanidade. Não há nada que possa ser feito aqui para que isso aconteça. Porque a iniciativa, ela vem de Deus. A iniciativa de resgatar o humano é uma iniciativa divina. Os projetos que vêm do ser humano, da sociedade, em que a própria humanidade quer se aperfeiçoar, sempre deram em fracasso. Não resulta em coisa muito boa, mas o projeto divino de restaurar a humanidade, esse sim, na pessoa de Jesus, para que nós possamos sermos os melhores seres humanos que podemos ser. Jesus viveu assim. Ele foi o melhor ser humano que a humanidade já conheceu. Bom, gente, essa lição é curta, ela é bem breve, e eu quero já deixar uma palavra de conclusão aqui da nossa lição. São 5 mensagens que a gente pode entender como o cuidado de Deus para a nossa vida. O desejo do Senhor de que nós sejamos pessoas melhores para os nossos familiares,
melhores para os nossos amigos, para os nossos colegas, melhores para os nossos compatriotas, melhores para a humanidade por inteiro. Nós podemos fazer isso. Então, veja o que essa consideração. Não há nada que possa impedir a ação amorosa de Deus. É isso que Deus quer que aconteça. Deus quer derramar o seu amor por toda criatura, independente da gente, do modo como a gente vive, do modo como a gente acredita. Deus sempre quer cuidar das pessoas para trazê-las de novo, de volta aos seus cuidados. E não há nada que possa impedir isso. O apóstolo Paulo fala isso, que nem a morte, nem nenhuma outra pressão, nem outra criatura pode nos separar do amor divino. E ele não está falando ali de religiosos, de pessoas convertidas ou não. Ele está falando de todas as pessoas que são alcançadas pela mensagem da graça. Não há nada que possa impedir que o amor de Deus chegue a toda criatura humana. Não há nada que possa impedir que a gente experimente o melhor de Deus para a nossa vida. As circunstâncias difíceis da vida não são suficientes para nos afastar do cuidado amoroso de Deus por nós. Esse Pai amoroso nunca desiste da gente. Quero deixar então esse versículo para a gente terminar a nossa aula de hoje. Não desanimem, nem tenham medo quando ouvirem rumores na terra. Não desanimem. Deus está cuidando da gente. Deus, o Pai amoroso, Ele continua dispensando o seu amor por nós, agindo com justiça, agindo com misericórdia. Amém? Vamos orar? Feche seus olhos onde você está e agradeça a Deus por esse poder salvador, libertador, amoroso, que vem do Pai das luzes. Santo Deus, eterno Pai, muito obrigado por esta palavra, por este curso que nós fizemos sobre o livro do profeta Jeremias. Obrigado porque nos tempos da história o Senhor tem levantado homens e mulheres para trazer palavras de vida, palavras de consolo, palavras de encorajamento para todos nós. E muito obrigado, Senhor, porque nós nos sentimos nesta hora tocados pelo Teu Espírito para vivermos a Tua vontade na nossa vida. Senhor, ajuda-nos a sermos pessoas melhores, a nos esforçarmos, a fazer com que a nossa vida seja um instrumento vivo em Tuas mãos. Nós pedimos e Te oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, meu irmão, minha irmã. Quero te agradecer pela companhia aqui com a gente. Bom, hoje eu quero fazer muitas considerações. Ainda estou no período de descanso, hoje é o último domingo desse período de descanso. Estou regressando hoje para as atividades normais. Então, quero contar com as orações de vocês para a nossa continuidade. Durante esse mês de abril, nós estamos também orando pela vida da nossa igreja, estamos em campanha de oração pela vida de nossa igreja. Eu conto com as orações de vocês para as decisões que temos de tomar. No próximo domingo, nós, com a nossa igreja, teremos muitas informações para dar durante essa semana e eu conto com as orações de vocês e a atenção de vocês. No próximo domingo, estaremos traçando vários planos para nos encontrarmos presencialmente e podermos tratar de alguns assuntos importantes para a vida de nossa igreja. Bom, de modo geral, eu quero agradecer pela sua companhia até aqui. Que Deus abençoe a vida de todos vocês. Bom, gente, uma outra coisa que eu preciso falar é que, como nós encerramos o nosso estudo bíblico à distância hoje, no próximo domingo, pela manhã, nós continuaremos com o estudo bíblico à distância, embora a gente vá ter aí várias atividades presenciais, etc., mas o estudo bíblico, a experiência de estudo bíblico à distância, nós continuaremos ainda no domingo pela manhã.
Talvez até alguma época a gente possa trocar esse horário para a gente ter um outro horário de estudo bíblico em que todos e todas possam participar melhor. Mas o próximo estudo ainda será baseado nessa disposição. Nós vamos fazer um estudo curto, mais curto, que será na carta de Paulo aos Efésios. Nós faremos esse estudo na carta de Paulo aos Efésios. Eu convido vocês a tomarem parte desse estudo. Durante a semana, nós vamos fazer divulgação do estudo bíblico, vamos divulgar o nosso trabalho de estudo da palavra de Deus. E terá uma apostila, como todos os estudos temos feito, continuaremos fazendo isso. Nosso programa de estudo bíblico à distância continuará, certamente. E eu conto com a cooperação de vocês para divulgar, para compartilhar os vídeos, para aprofundar um pouco mais no estudo da palavra de Deus, ok? Muito bem, logo mais à noite teremos também a última mensagem da série sobre a dimensão comunitária do discipulado. Eu convido você a ouvir a palavra de Deus, a estar conosco, a estarmos juntos aqui no canal do YouTube, meditando na palavra de Deus, que é a nossa forma que temos de celebrar ao Senhor juntos e juntas, tá bom? Conto com você logo mais. E aí, então, a gente segue a nossa caminhada, contando com o que Deus tem para fazer pela nossa vida. Muito obrigado pela sua companhia. Tenha um restinho de domingo abençoado na presença de Deus.